Eu gosto muito desse refrão. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, descansarei, pois sei que és Deus. Eu de propósito pulei 2 frases ali, mas realmente tem marcado muito a minha vida, esta canção. Graça e paz da parte de Deus, que o Senhor esteja com você nesse dia. Eu primeiro quero dizer que o nosso pastor Rogério está em férias, né? Do dia 9 até o dia 16. Se você participa do grupo do WhatsApp, você já recebeu essa notificação. Também já recebeu a notificação do nosso estudo de hoje. E lá se você recebeu, se você não participa desse grupo do WhatsApp, procure alguém para você ser inserido, Nedson, Aneia, alguém que está lá no espaço da conexão lá embaixo, deixa o seu número lá e eles vão te adicionar. E se você tivesse recebido, você saberia que hoje nós vamos falar de Jesus acalmando as tempestades, inclusive no plural. E no contexto de tudo que tenho vivido nos últimos quase 6 meses, quando o pastor Rogério me convidou para pregar, aliás, eu não sei porque as pessoas me convidam para pregar, mas eu sei bem porque eu aceito, porque Deus tem falado e tem me chamado a compartilhar aquilo que Ele mesmo coloca dentro do meu coração. E essa deve ser, acho que, a 4ª vez que tenho pregado aqui e também em outros lugares. Então, quando o pastor Rogério me chamou dessa vez, eu sabia que não poderia falar de outras coisas, a não ser de como agir, de como enfrentar ou de como é passar pelas tempestades, né? Estamos agora, nesse mês, completaremos 6 meses da minha cirurgia. Quero agradecer aqueles que oraram e mais ainda aqueles que continuam orando, né? Estamos quase chegando, espero, ao final dessa recuperação. Essa semana tem uma consulta importante, vamos ver se o médico vai determinar ali o fim desse processo de recuperação. O fato é que Deus tem nos sustentado, tem nos trazido até aqui. Há 2 semanas, quando eu terminei o louvor, eu quase precisei ser amparado ali, porque as pernas fraquejaram, né? Semana passada eu fui abatido por uma gripe bem forte, e essa semana foi uma semana, não foi fácil chegar até aqui, mas também foi de bastante trabalho, e todas as lutas foram vencidas, e aqui estou, meio, né, cambaleando, estou parecendo o pastor Gerson. O que é engraçado é que eu sempre quis parecer o pastor Gerson, mas não exatamente dessa forma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, ou ligar a sua Bíblia aí, ativar a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, e eu vou ler a partir do verso de número 35 até o 41. Esse texto onde Jesus acalma a tempestade, ele está no barco com os discípulos dormindo, né? Uma história bem famosa, ele dorme no barco e a tempestade vem e os discípulos o acordam, falam, nós estamos morrendo, e Jesus acalma a tempestade. Ela também está registrada em Lucas, capítulo 8, a partir do 22 até o 25, e também em Mateus, capítulo 8, de 23 a 27, nós leremos o relato de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Ele diz o seguinte: ao anoitecer daquele dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água.
Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o mar e o vento e disse: Silêncio, aquieta-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Jesus então lhes perguntou: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhes obedecem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, lida, aberta diante de nós. Eis aqui o teu povo, eis aqui o tempo que nós preparamos para ouvir a sua voz. Conduza-nos nesse tempo aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, como eu disse para vocês, então, Jesus acalma as tempestades. Essa não é a única tempestade que Jesus acalmou com seus discípulos, e daqui a pouco nós vamos falar de uma outra tempestade que eles passam no mesmo lugar, em situações parecidas em que Jesus acalma. E eu não estou falando dessas referências que eu dei, porque o texto de Lucas 8 ou de Mateus 8 relata esta mesma tempestade. Não é? Então você de cara percebe que as tempestades são rotina, são corriqueiras. E essa é a primeira coisa que eu queria te dizer nessa manhã. As tempestades sempre virão. As tempestades sempre virão. E tem uma coisa interessante também, que quando os discípulos entram nessa situação específica, quando eles entram naquele barco, não havia sinal algum de tempestade. Sinal algum de tempestade. Eles estavam ali à beira do mar da Galileia. Uma versão desse texto de Marcos diz que ao anoitecer daquele dia, e se você for ver o que Jesus fez, lendo o início do capítulo 4 de Marcos, você vai ver que Jesus passa o dia ensinando, curando, atendendo a multidão. Por isso o texto também registra que eles deixaram a multidão. E aí no final daquele dia, Jesus disse: vamos atravessar o mar da Galileia, entrem no barco. Tem uma versão que aparece uma fala bem imperativa de Jesus: entrem no barco. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que sim, esse mar da Galileia de fato não é um mar, é um lago, né? Também conhecido como Lago de Genezaré. Lago de Genezaré, que recebe água do Rio Jordão, e ela vai distribuir a água àquela região até desembocar no Mar Morto. É um lago que tem 21 quilômetros por 14 quilômetros. Esse marco é cercado de montanhas, no seu lado oriental pelas montanhas de Golã e no seu lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Ele está a 200 metros mais ou menos abaixo do mar Mediterrâneo. E no extremo norte de Israel, no limite com o Líbano, lá onde nasce o Rio Jordão, há uma montanha, a maior montanha de Israel, o Monte Hermon. No Monte Hermon, o seu cume fica coberto de gelo durante o inverno. E às vezes o ar que vem então gelado do Monte Hermon desce sobre estas montanhas, encana ali, porque o mar da Galileia está entre montanhas, e ele bate com violência na superfície daquele lago, e mesmo o dia estando limpo, o céu estando azul, do nada, repentinamente, aparece uma tempestade de vento. É o que aconteceu naquele dia. Aliás, o texto de Mateus relata uma tempestade de vento. As tempestades chegam em situações que nós estamos
não estamos esperando quando parece que está tudo bem, quando o céu está plenamente azul. Quando a vida parece ir de vento em polpa e de repente é uma consulta de rotina que te pega, porque não é mais uma consulta de rotina e você sai dali com um diagnóstico. É uma situação financeira que te aperta. Repentinamente, um emprego que você perde, uma situação de doença na família, em alguém, as tempestades vêm quando tudo parece que está bem. E é interessante perceber também que as tempestades às vezes vêm em situações que parece que nós dominamos, em situações que parecem que nós conhecemos muito bem. O mar da Galileia, esse lago era praticamente o quintal da casa dos discípulos. As tempestades chegam em situações que já estamos bem acostumados. O lago era conhecido por eles. Aliás, você há de se lembrar que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. E nessas situações da vida, as tempestades às vezes nos pegam. Chegam sem aparente razão. Sem aparente razão. E nos faz questionar o porquê. O porquê. Quando eu era mais novo e as situações, as provações da vida me abatia, a primeira coisa que eu pensava, será que eu dei o dízimo esse mês? Será que está tudo certo? Será que eu deixei de orar por alguma razão? Será que a minha carta de membro, que parece algo, administrativamente sim é importante, mas não é isso que vai definir sua salvação? E a gente começa a se perguntar. Percebam que os discípulos enfrentam a tempestade exatamente por obedecer uma ordem do próprio Jesus. Jesus chega para eles no versículo de 35 e diz: entrem no barco. E eles fazem o quê? Entram. E é neste contexto que a tempestade vem. Como entender? É muito fácil a gente entender a tempestade que vem, ou a tempestade que veio, como no caso de Jonas. O profeta Jonas é, então, chamado por Deus. Aliás, ele é um profeta diferente, porque ele é chamado por Deus para pregar para o povo estrangeiro. E Deus diz, vai até Nínive e prega arrependimento para eles, que senão eu vou destruir Nínive. E Jonas disse, eu não vou não. Eu não estou nem aí com Nínive. Eu vou fugir. E ele entra num navio e tenta fugir para Tarsis. E Deus manda a tempestade. E essa tempestade é muito fácil de entender. Às vezes, quando estamos fugindo do centro da vontade de Deus, às vezes, quando estamos fugindo do propósito de Deus, às vezes, quando estamos tentando fugir da ordem de Deus, às vezes, quando estamos tentando fugir, se não conseguimos, mas às vezes estamos tentando fugir da presença de Deus, e Ele vai nos mandar uma tempestade atrás de nós. O crente afastado de Deus é endereço certo das tempestades. Mas como entender as tempestades que chegam na nossa vida quando está tudo certo? Como não questionar a Deus quando as tempestades chegam, como chegaram para esses discípulos, exatamente quando você estava cumprindo a ordem de Deus? Por que meus irmãos, que temos que passar por tempestades nestas situações? Por quê? Eu queria te dizer que sim, nós temos que passar. A vida do cristão, a tempestade é inerente à vida do cristão. Não precisa pensar como eu, não, que eu devo ter feito alguma coisa errada. Às vezes a tempestade vem pelos próprios intempéries da vida.
Às vezes você bateu o carro, não tem nada a ver com o inimigo, não é a opressão do inimigo. Às vezes você só estava mexendo no celular. O cristianismo não existe para te proteger. Se você veio atrás de Jesus, como boa parte daquela multidão que Jesus deixou na borda, através do poder, atrás do que ele poderia fazer, eu tenho uma coisa para te dizer: o cristianismo, a igreja, a membresia, as ofertas, o participar do ministério, não te protege. Eu tinha uma tia, porque ela já não está mais nesse mundo, irmã da minha mãe, que um dia conversando com ela, e ela me conta, eu não vou lembrar exatamente as palavras dela, mas ela diz: eu preciso ir na igreja porque hoje tem ceia, e eu vou perder, ela disse algo como: eu vou perder a cobertura, eu vou estar desprotegida nesse mês, e aí só tem no mês seguinte, não é? E aí eu tenho que vir no mês seguinte, eu já perdi um mês, eu vou estar 2 meses desprotegido, meu Deus. Tem um pastor que tem me influenciado muito, conheci-o há 10 anos, André Fontana, aliás, ele vai estar aqui no aniversário da igreja em maio, programe-se. Aliás, faz um tempo que eu não falo com ele, vou mandar esse vídeo para ele. E ele fala que tem crente que acha que o cristianismo é o Pix. Lembra? Não é o Pix do dinheiro, não. Lembra daquela brincadeira de pega, e tinha o Pix? Aí você corria, e quando você estava no Pix, ninguém podia te pegar. E o André faz assim com a mãozinha: eu estou no Pix, ninguém me pega. Um outro saudoso pastor mineiro, palmeirense, nos dizia que o cristianismo não é um guarda-chuva. As tempestades vão vir. As tempestades sempre vão vir. Ainda mais para o cristão. Na vida do cristão, ela tem funções, como nós vamos ver. Existe um missionário, Sami Tipti. Meu pai tinha alguns livros dele em casa, e um dos livros dele me impactou muito, chamado Coração Ardente. Ele foi missionário na Europa Oriental, na época da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, então ele passou por uns maus bocados. E se eu não me engano, acho que foi numa convenção que ele esteve aqui no Brasil, em Goiânia, né? Ele deu o testemunho dele, e ele conta que a vida dele era muito boa até ele se converter, não tinha acontecido nada de errado. Quando ele se converteu, ele foi preso, ele apanhou de polícia, As tempestades sempre virão. Por que nós devemos passar? Por que Deus permite que passemos por essas tempestades? Eu disse que elas têm funções para nós. Elas têm funções para nós. E a primeira função é que as tempestades, elas são didáticas. Elas existem para nos ensinar. Elas existem para nos ensinar. E é muito interessante porque, como eu relatei para vocês, Jesus aqui em Marcos 4 tinha passado o dia inteiro ensinando. O dia inteiro ensinando, falando, e de repente parece que agora ele fala para os seus discípulos: olha, vocês que são mais próximos de mim, venham agora que a gente vai aprender uma outra lição, mais profunda. A gente vai aprender agora na prática. Aprender na prática. Como que nós podemos aprender a ter fé? Quando nós passamos por situações onde precisamos usar a fé. Uma frase desse livro que eu disse do Sami Tipti, me lembro até hoje, li quando era criança, tem uns 10 anos. Ele dizia: você nunca vai entender que Deus é tudo o que você precisa
até que Ele seja tudo que você tenha. Então Jesus, eu ouso pensar que parece que Jesus, então pega os seus discípulos e os leva para o meio da tempestade. Por que eles foram? Por que eles decidiram navegar? Não, eles não decidiram. Foi a ordem de Jesus que os levou exatamente para o meio da tempestade. E como eu disse, as tempestades são didáticas, não é? E eu disse também que os discípulos passaram por outra tempestade, onde Jesus acalma a tempestade, que é aquela onde Mateus 14 vai relatar, Pedro anda sobre as águas, né? Ela está em Mateus 14, está em Marcos capítulo 6, então 2 páginas aí para frente, e também está em João capítulo 6. O relato de Pedro andando sobre as águas, acho que é só de Mateus. Mas ali Jesus multiplica, também está ensinando, passa o dia inteiro ensinando, acaba, chega, escurece, não tem comida, ele multiplica o pão, e ele fala para os discípulos, agora vocês vão, que eu vou para o monte orar. E o que acontece? No mesmo lago, não vou falar da geografia de novo, vem uma tempestade de vento que se abate do lago. E aí Jesus desce do monte, o barco já estava longe, eram mais ou menos 3 da manhã, Jesus vai andando sobre as águas. E os discípulos, assustados, molhados da tempestade, fadigados de lutar contra o vento, ainda parece que para piorar a situação, veio um vulto no meio da madrugada, você ia achar que era quem? Jesus? Não, né? Claro que não, você ia fazer igual eles. Dá uns gritos histéricos. É um fantasma! E olha que interessante a diferença. Nessa tempestade, o que Jesus faz primeiro nessa situação? Ele acalma os seus discípulos. Na tempestade de Marcos 4, quando ele acorda, primeiro ele acalma a tempestade. Jesus inverte a didática. Ele sabe exatamente quando ele primeiro tem que acalmar o seu coração, ou quando primeiro ele vai acalmar o que está ao seu redor. Ele sabe exatamente o que nós precisamos aprender. Se as tempestades são didáticas, e se somos levados pelo próprio Jesus, como é o caso dos discípulos, confia, porque Ele sabe a lição que precisamos aprender. Mas em uma segunda razão pela qual precisamos ou devemos passar pelas tempestades, é para fortalecer a nossa fé. No versículo 14 de Marcos capítulo 4, depois que Jesus acalma a tempestade, ele pergunta para os seus discípulos, por que vocês são tímidos em algumas versões, ou por que vocês têm medo? E a próxima pergunta é muito marcante para nós. Aonde está a sua fé? Ou em algumas versões, ainda não tem fé? Perceba que Jesus está falando com incrédulos, com os discípulos, que já haviam visto Jesus fazer uma porção de sinais. Já viram Jesus, por exemplo, antes expulsar demônios, curar a multidão. Mas eles ainda foram indagados com uma dura pergunta: vocês não têm fé? Ainda não têm? Talvez é por isso que eles tiveram que passar por uma outra tempestade, 2 capítulos depois, no caso de Marcos. Ou em algumas versões que pergunta onde está a fé de vocês, eu fico pensando que nós temos que passar pelas tempestades para fortalecer ou para ajustar exatamente a nossa fé, porque às vezes a nossa fé não está exatamente em Deus. Ela pode estar em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa segurança financeira que temos,
na nossa saúde que parece ou que parecia inabalável. Às vezes a nossa fé está na capacidade que achamos que temos de controlar uma situação que faz parte do nosso cotidiano, como os seus discípulos estavam em um barco no mar da Galileia, poxa. Não era a primeira nem a última vez, eram pescadores experientes. Então a primeira coisa que eles fazem quando a tempestade vem, não é chamar Jesus, é fazer o quê? Tentar acalmar a tempestade, tentar controlar o barco no meio da tempestade, confiando em suas próprias capacidades. E enquanto eles estiverem confiando nas próprias capacidades, Deus não vai se interferir, não. Enquanto eu e você estivermos passando no meio da tempestade, achando que a gente vai resolver tudo, Ele vai deixar a gente lutar bastante contra o vento. Vai deixar a gente se molhar bastante, se encharcar, fadigar. É interessante porque eu estou sempre fazendo a relação entre as duas tempestades, não se perca, tá? Interessante que na outra tempestade que eles passam, que Jesus estava no monte orando, um relato de um dos evangelhos que diz que Jesus os viu cansados e então desceu do monte, quando os discípulos já não tinham mais força ou condições para controlar a tempestade. Às vezes precisamos passar por a tempestade para ajustarmos a nossa fé. Às vezes, durante a tempestade, questionamos inclusive a validade da fé. E esse é um outro problema. Porque às vezes enxergamos no meio de uma tempestade, enxergamos com os nossos olhos não espirituais, né? Numa miopia espiritual, enxergamos um Deus dormindo no meio da tempestade. E aí nós começamos a questionar a fé, sabe por quê? Do que me vale um Deus que na hora da tempestade dorme? De que me vale um Deus que demora demais para chegar, que demora demais para agir? De acordo com a nossa míope, uns mais, outros menos, visão. Lembra do caso de Marta, irmã de Lázaro, a quem Jesus amava? Em João, capítulo 11, Marta manda um mensageiro dizer: aquele a quem amas está mal. E o que Jesus faz? Jesus espera 2 dias para ir. Quanto? 2 dias para ir. E era mais um dia de viagem. Então ele chegou lá, Lázaro estava morto há quantos dias? 4. Por quê? Porque cria-se naquela época que um morto podia ressuscitar até o 3º dia espontaneamente. A medicina era rudimentar. Mas depois do 3º dia não tinha esperança mais. E é aí quando as esperanças se acabam que vem Jesus. Mas quando nós olhamos, né, quando nós estamos no meio do epicentro, nós fazemos como Marta. E como é que Marta recebe Jesus? Dizendo: se você estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. E Jesus tenta abrir os olhos dela e dizer: Marta, eu sou a ressurreição. E ela: ai, Jesus, eu sei que lá no final o Senhor vai ressuscitar. Ela não consegue perceber que ele está dizendo: eu posso, inclusive, ressuscitar ele agora. Às vezes a nossa fé é como a dos discípulos, como a de Marta,
que aí quando Jesus chega até nós, Deus vem falar, a gente ora, não responde. A gente pede, e Ele não faz o que a gente pede. E aí, parece que a nossa fé acaba. Em 2015, alguns estavam aqui, quando a minha esposa estava grávida do Pedro, nosso primeiro filho, eu orei 6 meses para Deus, para que ele não nascesse com o mesmo problema de visão que eu. Porque o nosso problema de visão, a gente não costuma ficar reclamando, dando muita desculpa das coisas. A gente leva a vida em frente, estuda, se forma, graças ao exemplo da minha mãe, que nos ensinou que a gente não precisava ficar se desculpando disso. Mas não é um problema muito simples, E os irmãos sabem o que me aconteceu há 6 meses atrás, aproximadamente. A minha mãe tem 0% de visão há 34 anos. Meu irmão mais velho, que tem o mesmo problema, tem 1% de visão. Então nós oramos por 6 meses para que o Pedro não nascesse. 6 meses orando. E sabe o que aconteceu? Vocês sabem, Mesmo quem não estava aqui sabe. Ele nasceu. E aí, de repente, parece que a nossa fé... Não, agora acabou. Eu orei, pedi, beleza, Deus. Te vejo na próxima. Mas o jogo não acaba aí. O jogo não acaba aí. Marta, não acabou ainda. Eu ainda posso fazer mais. Senhor, mas já faz 4 dias. Mas eu posso fazer mais. Deus nos coloca nessas situações para fazer a nossa fé amadurecer. Um exemplo de fé é Abraão. Lembra de Abraão? Que Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque. E ele obedece. E ele vai lá e quando ele chega, ele deixa ao pé do monte ou perto de onde ele ia montar o altar. Ele diz para os empregados, fiquem aí e nós voltaremos. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa para ele que ele seria pai de grande nação. E o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 17, ele vai nos revelar esse mistério, porque ele diz, diferente de Marta, ele diz que Abraão creu, inclusive, que Deus poderia ressuscitar Isaque. A nossa fé precisa ser testada para amadurecer. Para nos fortalecer, nós levantamos peso, não é isso? Eu não vejo a hora de poder voltar na academia e ter um pouquinho mais de força. Porque eu não posso levantar peso, então eu vou ficando fraco, porque eu não levanto. E isso é um ciclo. Enquanto a sua fé for uma fé tão rasa, tão profunda, tão pouco profunda, você nunca vai viver coisas como de Abraão. Nessas horas parece que Deus demora, que Deus está dormindo, e se você não tem uma fé suficientemente forte, é isso que você vai começar a crer. Mas, meus irmãos, eu preciso terminar e dizer que, em terceiro lugar, as tempestades vêm nas nossas vidas para nos ensinar, para provar nossa fé, mas também para que possamos entender quem é Deus. O último versículo que lemos, versículo 41, ele vai dizer que os discípulos apavorados, e outras versões admirados, em outros evangelhos diz maravilhados, eles diziam uns aos outros, quem é este homem? Quem é esse homem? Na versão que nós lemos diz que sentiram grande temor e diziam, quem é este homem?
E eu não sei te dizer se essa pergunta foi uma pergunta retórica para todos, se alguns daqueles ali já tinham noção, mesmo com os sinais que já tinham vistos, de quem era Jesus. Mas eu e você já temos o registro de muitas situações. Nós temos a revelação plena de quem Ele é. Na outra tempestade, em Marcos 6, eles registram que eles ficaram maravilhados. E fizeram a mesma pergunta, né? Quem é este? Mas olha só que interessante, nessa segunda tempestade, o registro de Mateus, capítulo 14, no versículo 33, vai dizer que eles aproximaram-se do barco e o adoraram. Às vezes é por isso que a tempestade vem nas nossas vidas, para nos aproximar um pouquinho mais de Deus. É uma coisa impressionante, né? Faz até você começar a frequentar a reunião de oração. Eles se aproximaram e adoraram, mas olha a declaração que eles dizem em seguida: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui eles já entenderam. És verdadeiramente o Filho de Deus. Durante esse meu processo de recuperação, eu já contei muito que eu fiquei 45 dias sentado com a cabeça baixa assim. Graças a Deus a gente vive numa época boa, né? E eu tenho um fone de ouvido em casa, vocês devem ter também. Tenho internet em casa, vocês também devem ter. E eu colocava lá. Por que o cristão deve sofrer? Escolhia uma boa referência, como Hernanes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, como o próprio André Fontana, e ficava lá ouvindo sermões sobre o sofrimento, sobre as tempestades na vida do cristão. Ouvi nessa época muitos estudos de um personagem bíblico que sofreu muito, chamado Jó. E sabe o que é interessante de Jó? Porque o livro de Jó começa dizendo o quê? Que existia um homem que chamava Jó, e ele era justo, ele era piedoso, ele fazia sacrifício até pelos filhos. Ah, que coisa! E de repente, do nada, assim, ó, a vida dele vira de cabeça para baixo. Ele é atingido na sua família, na sua situação financeira, na sua saúde. E passam-se 42 capítulos, muitos deles, Jó fazendo perguntas para Deus, e Deus parecendo dormindo, porque ele não respondia. Muitos deles, Jó chamando a Deus como Marta, e Deus não aparecia. Mas de repente Deus aparece no final do livro, se revela diante de Jó. E o último capítulo começa com Jó, no seu versículo 2, dizendo: agora eu sei que tudo podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Amém. Jó, depois que passou pela tempestade, entendeu quem era Deus. E o versículo 5 desse mesmo capítulo, que também é bem conhecido, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te enxergam. Amém. Os meus olhos te enxergam. Meu irmão, quantos de nós, com uma fé rasa, com um cristianismo impreciso, buscando no cristianismo um guarda-chuva, quantos de nós podemos dizer que conhecemos a esse Jesus, não só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu ando contigo. As tempestades sempre virão. As tempestades, no plural, sempre virão.
E espero que sobre a sua vida a tempestade que venha não seja pela razão que veio para Jonas, mas que seja pela razão que veio para os seus discípulos, quando estava tudo bem, quando estava obedecendo. E como entender isso? Essa tempestade veio para te ensinar, para te fortalecer, para você entender de fato quem é Jesus. Você já entendeu quem é Jesus? Toma cuidado se sua vida está muito calma. Você já entendeu quem é Jesus? Aonde está a sua fé? Em você? Na sua capacidade? Ou a sua fé está em um Deus que parece dormir, que parece atrasado? Ou você já entendeu quem é Jesus? Meus irmãos, essa história de falar de tempestade parece meio pesado, né? Mas nós temos aqui uma grande lição e uma grande notícia. A principal lição é que Jesus não simplesmente, como eu afirmei, né, levou os discípulos para o centro da tempestade, mas ele estava lá com eles. Dia 15 de janeiro desse ano, o pastor Gerson pregou e no final ele comparava Josué com Jesus, porque Josué fez a travessia do rio para Canaã terrestre. Jesus nos atravessará para Canaã celestial. Se você não ouviu, ouve, aproveita enquanto há tempo. Meus irmãos, as tempestades vão sempre vir, e sabe de uma coisa? Eu tenho uma coisa para te dizer, que eu não sei se você sabia, mas o crente também morre. Eu conheço dois que não morreram, Enoque e Elias. Às vezes a gente ora, as nossas reuniões de oração, eu fico falando, mas peraí, cara, a gente vai morrer também uma hora. Você vai passar por tempestades, e as tempestades vão te ensinar, e elas vão fortalecer a sua fé, e vão fazer você ver quem é Jesus. Em nome de Jesus eu espero isso. Mas vai haver uma tempestade que o mar vai se levantar, que as ondas vão soprar, e você não vai voar por cima dela não. Sabe aquele no romper em fé, se diante de mim o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas? Nem sempre. E a verdadeira fé não é acreditar que eu vou sempre vencer, que tudo vai dar certo. Isso é um pensamento positivo, é um positivismo. Mas a verdadeira fé é acreditar que Ele disse, vamos atravessar o lago, e Ele vai conosco. Amém. E ainda que nós afundemos, Ele estará conosco do outro lado. Talvez não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. Esse é o Jesus que está conosco e que nos leva para as tempestades. Feche seus olhos. Eu já te perguntei quem é você nessa história, né? Eu não sei como é que você chegou aqui, qual é a sua tempestade, eu não sei como é que está a força do vento, nem o tamanho das ondas, mas eu preciso te perguntar, onde está a sua fé? Eu preciso te perguntar, você já entendeu quem é este que controla tudo? E você já entendeu que foi Ele que disse, vamos atravessar, e que estará conosco até a consumação dos séculos. Se você ainda não tem essa fé plena nesse Deus, nesse Jesus, talvez hoje seja o seu dia de dizer, Senhor, perdão. Muitas vezes eu orei perdão, porque eu confiava em outras coisas.
Hoje talvez seja o seu dia. Hoje talvez seja o seu dia de reconhecer quem é esse Jesus. Quem é este? Mateus 4,33 diz: verdadeiramente és o Filho de Deus. Hoje talvez seja o seu dia. Se você já passou por essas duas etapas, seja apenas o seu dia de se alegrar, de se animar e crer que Ele disse: vamos atravessar. Senhor, eis aqui este teu povo, essa tua igreja e essa tua palavra ministrada pelo teu Espírito, da maneira que o Senhor quis, a cada coração que o Senhor conhece. E que essa semente se raigue, dê fruto, cresça e faça morada em nossas vidas. Se conosco, aumenta a nossa fé, revela-se a nós a figura do seu Filho Jesus Cristo e faz-nos enxergar a tua presença, a tua constante presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deixa eu abaixo. Estou melhor ainda que o senhor. Fica aqui. Valmir. Irmãos, eu preciso fazer uma correção aqui do recado que eu dei, tá? Quando eu falei sobre os pastores não podem ser indicados, tá? Eu estou corrigindo. O pastor Rogério não pode ser indicado, que é o pastor titular da nossa igreja. Quem tinha a intenção de indicar Enoque, Gerson, Átila, pode indicá-los, fique à vontade, tá? Obrigado, queridos. Meus irmãos, eu me emociono diante da palavra de Deus. Fui profundamente edificado nesta manhã, tanto na celebração da ceia do Senhor, quanto nos cânticos, quanto na palavra que foi ministrada ao meu coração nesta manhã. A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, do profundo do nosso coração, porque tu nos deste, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, a salvação, o retorno para o lar celestial. Enquanto aqui estamos debaixo da malignidade. O mundo jaz no maligno. Mas, Senhor, a tua palavra nos conforta. A tua palavra nos consola. Esse Jesus que acalmou as tempestades é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Vamos em paz, meus irmãos. Celebremos a vida que Deus está nos concedendo.